not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. E é através dessa citação que Oppenheimer, o pai da bomba atômica, faz referência a uma passagem do Bhagavad Gita, um dos textos sagrados mais importantes das traduções indianas antigas, retirados do Mahabharata após testemunhar pela primeira vez o poder destrutivo da sua criação em 1945. Há muito tempo na Índia antiga, duas famílias reais estavam envolvidas em um conflito acirrado pelo trono, chegando ao ponto de desencadear uma guerra iminente. E no meio desse cenário sombrio, Arjuna, um príncipe guerreiro e líder de uma das linhagens, enfrenta um dilema moral avassalador. Consumido pela dúvida e angústia diante da perspectiva de lutar contra seus semelhantes, Arjuna sente que não pode mais suportar a ideia de matar e derramar sangue daqueles que ele ama. E é nesse momento crucial que Krishna, amigo, conselheiro e reencarnação do deus Vishnu, aparece para convencer o príncipe do seu dharma, ou seu dever, e explica que o conflito em si é inevitável e faz parte da ordem natural das coisas, revelando a importância do dever e a necessidade de cumprir as obrigações designadas, independente do seu resultado. E assim Krishna revela ao príncipe a sua forma cósmica abrangente, com o esplendor de 1000 sóis e diz: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." E ao final do diálogo, Arjuna se rende ao conhecimento transmitido por Krishna e decide enfrentar a batalha e cumprir com seu propósito. E essa frase traduz muito bem toda a complexidade de emoções e os dilemas que uma criação nessa escala poderia conter, não só na história da humanidade, como também na vida do seu criador. E no filme Oppenheimer de 2023, dirigido brilhantemente pelo Christopher Nolan, somos levados a uma jornada pelos corredores da mente do cientista, onde acompanhamos todo o processo de construção da bomba atômica, realizado em Los Alamos através do projeto Manhattan, e os desdobramentos que essa invenção teve na vida do físico interpretado pelo Cillian Murphy. Porém, a conexão entre essa frase e o Oppenheimer vai muito além de uma simples metáfora. E eu acho muito interessante como o filme trabalha todos esses dilemas na cabeça do protagonista, pois desde o início ele está extremamente motivado na construção da bomba atômica, que a princípio seria utilizada contra a Alemanha nazista, mas também fica perceptível um certo egocentrismo por parte do cientista em dirigir um projeto dessa magnitude e enfrentar uma encruzilhada entre o seu papel como líder científico e a consciência das consequências terríveis que a sua invenção poderia desencadear. O processo da criação da bomba atômica, retratado minuciosamente no filme, ecoa os desafios filosóficos e morais desse personagem. E tem um cara que pode nos ajudar um pouco nessa discussão. Segundo Jean-Paul Sartre, um dos principais pensadores existencialistas do século XX, as nossas escolhas individuais são um ato de criação que molda diretamente a realidade que nos cerca. Ou seja, as escolhas não são meros eventos isolados, mas sim a fundação sobre a qual construímos a nossa existência e impactamos o mundo ao nosso redor. E isso reflete na jornada de Oppenheimer e a sua participação no projeto Manhattan, que buscava criar uma arma de destruição em massa. E assim como o príncipe Arjuna, Oppenheimer foi confrontado com a complexidade das suas ações, buscando compreender o seu papel em um mundo moldado pelas suas próprias invenções. A dualidade entre a criação e a destruição, o dever e o dilema moral, torna-se uma linha tênue que conecta essas duas histórias. A explosão das bombas sobre a cidade japonesa e as consequências devastadoras que se seguiram foram frutos de uma série de decisões cruciais que carregavam consigo uma carga ética e moral significativa. Por exemplo, em um determinado momento do filme, após o bombardeio realizado pelos Estados Unidos, enquanto Oppenheimer fazia um discurso reforçando a euforia das pessoas envolvidas no projeto que deu origem à bomba atômica, a direção aos poucos vai nos colocando na cabeça do
personagem, que em meio àquela falsa sensação de vitória, se sentia sufocado pela sua consciência enquanto ouvia os gritos daqueles que foram mortos pela sua criação. E o diretor vai acrescentando elementos que fazem com que o protagonista cada vez mais se sinta no momento do bombardeio, reforçando a ideia de como ele começou a ser atormentado pelos seus pensamentos. Então, nesse caso, a frase "eu me tornei a morte, o destruidor de mundos" faz total sentido aqui, porque ela serve como um eco atemporal que nos faz refletir sobre os desafios da criação e os dilemas da responsabilidade. Então não é de surpreender que Oppenheimer tenha se lembrado dessa passagem do Bhagavad Gita, no exato momento em que viu aquela bola de fogo que se formava nos céus com o esplendor de 1000 sóis. Oppenheimer vai na contramão do pensamento do Jean Paul Sartre, e assim como no final do Bhagavad Gita, ele tenta se convencer em seguir o seu propósito e se desapegar das responsabilidades que a sua ação poderia resultar, o que acabou não durando muito, levando em conta que alguns anos depois ele se tornou um dos principais opositores na utilização de armas nucleares nos Estados Unidos, após perceber que o mundo nunca mais seria o mesmo. Pelo visto, supervalorizar o propósito e a ação em detrimento das consequências dos seus atos não trouxeram a tranquilidade que Oppenheimer gostaria. O final do filme nos convida justamente a questionar e a procurar o equilíbrio entre nossas ações, os deveres e as consequências que elas geram. O que serve para nos lembrar que, independente da época, ainda continuaremos enfrentando escolhas difíceis que testam a nossa moralidade e a compreensão do nosso propósito. Entender o que fazemos e o porquê fazemos, e de como adoramos nos abraçar em narrativas que nos eximem da culpa e justificam nossos erros. Five, four, three, two,